Evangelho de João, no capítulo de número 13. João 13, sentados mesmo, tá bom? A reverência está no nosso coração. João 13, no versículo de número 1 ao 5. João 13, quantos acharam? Diga cantando: eu já encontrei. Diz assim a palavra do Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondendo: o que eu faço agora, ou o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. E você diz glória a Deus. Amém? Pode soltar. Amém. Somente para nós recapitularmos, o versículo de número 8 diz assim: Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Deus, a tua palavra foi lida. O Senhor sabe que esse povo não veio me ouvir, porque eu não tenho nada para dar se do céu não me for revelado. Então, por isso, em nome de Jesus, fala com a gente, Pai. Ensina-nos, exorta-nos, levanta-nos, acalma-nos, responde-nos e coloca-nos diante da tua vontade para que ela seja feita na nossa vida. E os que acreditam, digam amém. Tem como fazer um fundo para mim? Meus irmãos, esse texto, ele se desenrola sobre a vida de três personagens: Jesus, Judas e Pedro. Apesar da Bíblia falar que Jesus lava os pés dos discípulos, os três nomes que se sobressaem aqui é o de Jesus, de Pedro e de Judas. Através da vida deles, não é? Existe aqui uma revelação que extrai algo dentro da alma humana, não é? Quanto à noite
avançava sobre Jerusalém, 3 movimentos do coração humano são revelados através da vida de Jesus, da vida de Judas e de Pedro. E isso se acontece diante de uma bacia, uma toalha e um silêncio no ar que dizia mais do que qualquer palavra. Existem aqui algumas coisas que revelam caminhos dentro da alma humana. E cada um de nós aqui, você que está me ouvindo, em algum momento da vida, pisa por eles sem perceber. O primeiro caminho é o caminho da grandeza de quem quer descer. Alguém que, mesmo sabendo que carrega o maior poder do universo, ou alguém que, mesmo sabendo que é grande, decide se curvar até o chão. E essa pessoa é tão grande que ela entende que a sua grandeza o faz entender que ele não precisa ser visto, não precisa ser celebrado ou aplaudido, porque a sua grandeza ela é tão verdadeira que ele não teme em estar em último lugar. E essa é a atitude rara de quem tem coragem de tocar coisas pequenas sem perder a dignidade da sua grandeza. É um amor tão ousado que prefere o chão mais do que o trono, mais o serviço do que a sua própria glória. E quando nós encaramos esse caminho, nós percebemos imediatamente: nós ainda somos pequenos demais perto dessa grandeza que se entrega sem pedir nada em troca. O segundo caminho que permeia a alma humana é aquele que se revela sobre a mesa. É um caminho que se tornou um território muito escuro, um espaço estreito, sufocado, onde a luz do Espírito Santo já não encontra mais abrigo. É um coração tão trancado que nem mesmo Deus é capaz de encontrar espaço. E esse caminho, ele não está apenas invadido pelo mal, mas ele o acolhe. Acolhe tanto até ser consumido por intenções obscuras e desejos tortuosos, e tudo acontece no silêncio. É algo quase imperceptível. Ninguém à volta que está com ele percebe o que está nascendo dentro de si. Mas a grande verdade é que o mal nunca precisa de portas abertas. Basta apenas uma brecha descuidada. O terceiro caminho que nós acompanhamos dentro desse texto é o caminho que brota dentro do choque de realidade, da resistência e da rendição. É o caminho daquele que sabe que precisa estar perto, mas ainda assim teme ser totalmente alcançado. É alguém que ama demais como Pedro, mas também hesita demais. Ele crê, mas ao mesmo tempo, como no Getsêmani, se defende, porque ainda tem uma peixeira escondida na sua bainha. É alguém que, até que a verdade o desarma e o faz entender que a comunhão não é presença física. Comunhão não é apenas estar no local, mas é permitir a sua alma que seja envolvida pelas coisas de Deus. E alguém que ainda precisa entender esses passos, vai entender que a transformação só acontece quando nós permitirmos sermos tocados
onde nós mais nos escondemos. Então, quando a gente abre a porta, que guardamos com tanta segurança, é só ali, na sinceridade da renúncia, que nasce o milagre da mudança. Eu vou repetir isso aqui. É na sinceridade da renúncia que nasce o milagre da mudança. Então, quando a gente reúne esses 3 caminhos, nós conseguimos enxergar nós mesmos refletidos nessa mesma história. Nós somos capazes da grandeza que desce, do coração que se fecha e da alma que quer, mas não sabe ceder. E a pergunta que fica no ar é uma só: qual caminho você a partir de hoje quer alimentar? Porque quem escolhe servir encontra propósito. Quem se fecha se perde em si mesmo. E quem abre a porta descobre que Deus sempre esteve do lado de fora, esperando você deixá-lo entrar. João, ele aqui registra essa cena porque ela marca o ponto central da missão de Cristo. Preste atenção nisso. A revelação do amor que se humilha para salvar. Historicamente, para você entender, lavar os pés era uma tarefa de escravos. O seu senhor chegava, se sentava e o escravo, com uma bacia e uma água, lavava os pés. Só que aí Jesus inverte para entender que quem lava os pés não é escravo. Quem lava os pés é aquele que abriu mão de si mesmo em favor de alguém que merece muito mais do que ele. Existe aqui dentro do que nós lemos, se você observar o texto bíblico, a Bíblia diz por diversas vezes até o versículo de número 8 que Jesus sabia. A palavra saber aqui vem da convicção. Antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus sabia. É óbvio que ele entrelaça aqui algumas verdades, mas Jesus sabia. E a grande verdade de servir, e aqui eu entro dentro da aplicação do texto, é que, sabendo Jesus, versículo de número 1 diz: sabendo Jesus que já era chegada a sua hora, Jesus serviria para modificar a história como nunca. E a grande convicção, ou por que não dizer que a grande verdade do serviço é a convicção. Jesus aqui, ele nos ensina que a convicção é o que sustenta o serviço. Eu vou repetir essa frase. A primeira verdade que nós aprendemos dentro desse texto é que a convicção é o que sustenta o serviço. Você consegue se comunicar com essa pessoa e dizer para ela com um sorriso no rosto: é a convicção que sustenta o serviço. Não, desse jeito não está sustentando nada. Com esse ânimo, está todo mundo dessustentado. Diga para essa pessoa: é a convicção que sustenta o serviço. 3 coisas sustentavam a vida de Jesus. Guarde o que eu estou falando. Primeira, identidade. Está tudo no texto. Segunda, origem. E terceiro, destino. É exatamente isso. Guarde o que eu vou falar aqui. É exatamente isso que tem faltado para o grupo cristão da atualidade. E o resultado disso está diante dos nossos olhos. Estamos perdendo gritantemente a essência do que significa servir. Hoje a identidade de muitos crentes está sendo moldada pelo que o mundo diz.
gente que procura na internet o que é ser crente, mas não sabe o que Cristo diz na Bíblia sobre isso. Crentes frágeis espiritualmente, sem estrutura, vivendo uma fé construída em frases de efeitos, sem raiz e sem história e sem profundidade. Nós perdemos a noção da nossa origem. Nós estamos vivendo, e eu não estou falando da igreja de Minasul, eu estou falando da igreja de Cristo. Nós somos um povo nascido do Espírito Santo, formado na cruz, moldado pela palavra, mas muitos nem sabem onde tudo começou, não conhecem o fundamento da fé, não entendem a história da igreja, e isso gera crentes sem base, sem coluna, fáceis de serem influenciados, fáceis de confundir, fáceis de se desviar, como alguém sem consciência. Aí vai uma pergunta: como é que alguém sem a consciência da sua origem pode ter a força de permanecer no lugar aonde Deus o chamou? O que sustenta a igreja não é a inovação, é a renovação do Espírito. Essa é a nossa origem, é a nossa coluna, é a nossa força que nos mantém de pé. E guarde o que eu vou te falar aqui: o entretenimento nunca vai preencher o vazio que só o Espírito Santo ocupa. Sem Ele, eu corro o risco de ficar andando de um lado para o outro e não chegar a lugar nenhum. O destino quase que se apagou. E guarde o que eu estou falando, porque esse culto está sendo transmitido para o mundo todo. O destino quase se apagou dos nossos púlpitos. Fala-se mais de carreira, de casa própria, de relacionamento perfeito, de prosperidade, e a eternidade, que é o nosso destino. Olha o que Jesus disse: e sabendo que iria para o Pai. Destino. A eternidade, ela tem deixado de ser falada. Nós estamos ouvindo mais sobre bênçãos materiais do que sobre o céu, transformando Deus em um mordomo que só atende às nossas necessidades, e não em um Salvador que enviou o seu Filho para nos resgatar do pecado e nos lembrar que nós não somos daqui. E o resultado disso é uma geração rasa, imediatista e descompromissada com o chamado de Deus. Então, se você não sabe quem você é, de onde você veio e para onde você vai, você nunca vai servir de verdade. Porque servir exige renúncia de si mesmo, convicção do chamado que Deus te deu e foco. E isso nasce de quem tem uma identidade no céu, raízes no Espírito e olhos na eternidade. Se você não tiver isso, você desmorona. Se você tiver isso, tudo faz sentido. Terceira verdade desse texto é que, de uma maneira gritante, o texto tira o foco de Jesus e agora coloca os olhos em Judas. É só você ver o texto. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus, chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, e acabado a santa ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, que o traísse.
Olha como o texto, ele ressoa de uma forma gritante para outro norte, pastor. E a segunda verdade desse texto é essa: quem não se ocupa com o serviço é influenciado pela voz do diabo. Eu vou repetir isso aqui para você guardar. Quem não se ocupa com o serviço é influenciado pela voz do diabo. Existe um ditado muito antigo que mente vazia, oficina do diabo. Preste atenção aqui. É possível estar cercado da presença de Deus e ainda assim ser influenciado pela voz do diabo. Estar presente em um culto não significa estar envolvido. Quantos de nós entramos pela porta da igreja, cantamos, choramos, levantamos as mãos, mas da porta para fora, quem domina a minha vida não é Deus, são as minhas convicções, as minhas prioridades e as minhas vontades. E o que você precisa entender é que Deus não nos deixa na zona de conforto. Todas as vezes que nós entramos da porta para fora, quem quer ouvir o Espírito Santo sempre será confrontado. E entenda uma coisa: aqui dentro você o adora, se derrama, se emociona, mas só por alguns minutos, porque quando sai da porta para fora, quem dá ordem são os seus desejos, as suas prioridades e o seu jeito de viver da maneira que quer. Se a voz que você tem ouvido te empurra para priorizar as suas coisas em vez das coisas de Deus, você pode estar o servindo aqui dentro e sendo guiado pela voz do diabo. É por isso que você nunca tem tempo para Deus, porque no fundo o mais importante não é obedecer, é se justificar. Deus me entende, mas para frente eu me ajeito, depois eu volto. Essa é a brecha onde a voz do diabo entra, e essa voz se parece muito com a voz de Deus. A única diferença é que ela só diz aquilo que você quer ouvir e não o que precisa ouvir. E o único jeito de você se proteger é ocupar a sua mente com as coisas de Deus. O que te protege da voz do diabo não é a emoção. O que te protege da voz do diabo é o serviço, porque mente ocupada com o reino não vira terreno para a voz do inimigo. Quem serve ouve Deus. Quem não cede, cede espaço para o diabo. Hoje Deus te chama para escolher quem é que vai ocupar a sua mente. A voz que te confronta ou a voz que te engana? Vou repetir: a voz que te confronta ou a voz que te engana? É o serviço que sustenta a nossa vida espiritual. É o serviço que fecha brechas que existem em nosso coração. É o serviço que guarda a minha mente. Judas Iscariotes. Terceira verdade desse texto. Olha o que Jesus faz. Isso aqui é algo que muita gente precisa absorver, não entender, absorver. Jesus diz no verso de número 7:
O quê? O que eu faço? Tem como colocar aí? A gente lê no 3. Todo mundo, vamos lá no 3? Para ficar bonito? Vamos lá. 1, 2, 3. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe. Gente, guarda isso daqui. Se diante de tudo aquilo que eu já falei daqui, não é? Até agora, você esquecer, mas lembrar disso daqui, eu já ganhei a minha mensagem. Guarda o que eu vou te falar aqui. Essa é a terceira verdade. Servir não é entender. Servir é aceitar. Você consegue falar para alguém, pelo amor de Deus? Se quiser dar brado de profeta com raiva, pode fazer. Diga para ele, com muita força, diga: servir não é entender. Servir é aceitar. Nós estamos vivendo, vamos falar uma verdade. Posso falar, pastor? Posso? Nós estamos vivendo a era das opiniões. Hoje em dia é muito difícil ser pastor, porque todo mundo quer falar daquilo que não entende. Eu costumo dizer que a rede social, ela deu voz para quem não sabe falar. Porque lá na rede social nós temos telólogos, não é nem teólogo, é telólogos, a gente tem psicólogo, a gente tem pedagogo, tem químico, tem médico, tem tudo. Aí vai ver o camarada, desculpe, é que a gente fala assim lá, vai ver o miserável. Na vida real, o camarada não sabe nem falar, mas com o celular na mão, né? Com Google, consulta e cola. Não está nem na mensagem isso. Esses dias, eu sou terapeuta. Há um mês atrás, eu interagindo com os irmãos na rede social, falando sobre a psicologia, sobre a diferença do TCC, da Gestalt, da psicologia clínica, da psicanálise. Aí vem um filho de Deus, oh Jesus, me perdoa. Vem um filho de Deus falar que a psicanálise veio antes da psicologia, porque ele consultou no Google falando que, e no Google mostrava que a psicanálise ela foi criada no final do século XIX. Aí eu dei uma respirada, falei assim: meu filho, quantos anos tem um século? 100. Então, tem 100 anos. Olha o que você escreveu aí. No final do século, a psicologia foi criada em 1874. A psicanálise em 1896, mais ou menos. Aí eu falei para ele assim: quem é que ganhou? Ele nem respondeu mais nada. Aí eu brincando, né, com sarcasmo, falei assim: se você colar, o professor vai reprovar, hein? KKKKKK. Ele não falou nada. Assim é o serviço. Tem gente que nunca orou, nunca leu uma Bíblia toda, nunca fez um evangelismo noturno, nunca cuidou de ninguém, não vai na casa para orar para ninguém, mas na hora de comentar sobre o que é servir, quer entender aquilo que não sabe. Servir não é entender, servir é aceitar. E guarda o que eu vou te falar aqui: quem tenta entender o que Jesus faz acaba preso nas suas próprias convicções. E o que você precisa entender é que Deus nunca pediu que a gente entendesse os seus caminhos. Os propósitos de Deus não cabem na mente humana. Ele só me pediu uma coisa: confiança. Confiança não me dá explicações, confiança me dá direção. Confiança não me entrega garantias, confiança me entrega segurança. Segurança de que
mesmo quando tudo parecer estar confuso, o final é que você escolheu deixar Deus escrever a maior coisa da sua vida do que a dor que você está sentindo agora. Por isso que é tão difícil servir a Deus hoje, porque todo mundo quer explicação, e nós criamos a ilusão de que Deus tem que me fazer entender o que eu vivo por Ele. Só que o reino de Deus não funciona assim, gente. O serviço nasce da fé. Eu vou repetir isso aqui: serviço nasce da fé. Fé é justamente acreditar no que você não vê e caminhar sem um mapa, para obedecer sem entender. É por isso que muita gente não permanece, porque aceita o chamado, mas desiste quando percebe que não existe nem spoiler e nem resposta pronta. Porque quando se trata de Deus, tem coisa que não dá para entender, tem coisa que é para você viver. Pergunta para o pastor, quando ele começou, quantas coisas ele já passou na presença de Deus que ele não entendeu, mas a vivência deu experiência. Ah, você não entendeu. É a vivência que traz a experiência. É a experiência que traz a sabedoria. É a sabedoria que te faz entender que não tem como entender os caminhos de Deus. Então quem aceita, amadurece. Porque servir não exige clareza, gente. Servir exige coragem. E a coragem não nasce da lógica. Coragem nasce da fé. Servir não é entender. Servir é aceitar. Última verdade desse texto, e eu encerro agora, é que a gente precisa entender o porquê que Jesus está lavando os pés dos discípulos. Jesus é onipresente. E Ele é atemporal. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que na crucificação todo mundo se perde. Todo mundo, com exceção de João, que fica na crucificação até a morte de Cristo. Mas na segunda pesca maravilhosa, Jesus vai atrás deles, porque todos se perderam. E o engraçado é que o único que não foi resgatado foi o único que não se permitiu lavar os pés, porque ele saiu logo após a Santa Ceia. Judas. Judas se suicida, tira a sua própria vida. E aí, Jesus, ele diz a seguinte coisa: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E aí Pedro retruca e fala: não, porque ele sabia da tradição. Pedro sabia que só lava os pés os escravos. E aí Jesus, ele quebra esse paradigma, esse protocolo, se ajoelha, tira os pés, os chinelos ou as sandálias dos discípulos, coloca sobre a sua coxa e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí Pedro, indignado, não é? Porque Pedro era muito intenso, ele diz: o senhor não vai lavar o meu, não. Agora, olha o que Jesus diz, gente: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Presta atenção aqui, porque eu preciso que você entenda isso, e eu já estou caminhando para o final. Jesus aqui,
ele está falando de algo muito além do nosso entendimento de tempo. Por quê? Jesus está falando da aliança que ele faz com quem o aceita. Gente, eu acredito, que mesmo uma pessoa desviada, pastor, ela não deixa. Ela pode estar onde ela estiver, mas todo ser humano, em pelo menos um momento da sua vida, ele tem um relapso de consciência, ou uma crise de consciência, aonde ele se arrepende de tudo que ele pode até estar onde está, mas se esquecer de onde ele veio jamais, por causa dessa aliança. Essa aliança vai muito além da religiosidade que nós comungamos no dia a dia. E não tente entender Deus, não tente entender as coisas de Deus, porque você vai enlouquecer. O que Jesus estava dizendo é a seguinte coisa, porque pés fala de caminhos. E como Jesus é atemporal, ele estava tentando explicar para Pedro: Pedro, eu estou limpando os seus pés para perdoar o que você fez, para perdoar o que você está fazendo e para perdoar o que você ainda vai fazer. Eu vou repetir isso aqui. Pedro, deixa eu lavar os seus pés, porque eu estou lavando os seus pés para perdoar o que você fez, perdoar o que você está fazendo e perdoar para te resgatar do que você ainda vai fazer. Então é como se Jesus tivesse aí Pedro, depois você vai ver que Pedro fala assim: peraí, se isso aí é tão profundo, não lava só meu pé não, lava o meu corpo e minha alma toda. Porque o que Jesus estava tentando fazer Pedro entender é que mesmo depois, ou mesmo sabendo por onde eu andei, por onde eu estou andando e por onde eu vou andar, Jesus vai atrás de mim. Eu vou repetir isso. Mesmo sabendo por onde eu andei, Jesus foi atrás de mim. Jesus sabia que Pedro iria negar, que ele iria voltar para suas práticas antigas de pescador. Ou seja, Jesus sabia que ele iria voltar exatamente para o lugar de onde ele o arrancou. E foi por isso que ele lavou os seus pés. Porque o que a gente precisa entender, e é isso que é o Evangelho. A gente não é crente porque nós somos bons. Ser crente não é ser perfeito. Ser crente é ter comunhão. E comunhão, gente, entenda isso. Comunhão não é acertar sempre. Comunhão é se permitir estar perto sempre, mesmo quando a gente está longe da presença. É como se Jesus estivesse dizendo para Pedro: deixa eu lavar os seus pés, porque se você permitir eu lavar os seus pés, onde você for, eu vou atrás. Pedro, eu vou procurar você onde você estiver, porque esse é o poder da comunhão. Quem um dia teve comunhão com Jesus não perde essa marca, não apaga da memória o momento em que Jesus se dobrou, pegou os seus pés e o lavou. E você pode estar onde estiver, o pecado não apaga a intimidade da comunhão. A
apenas tenta te esconder dela. E para quem acha que passou do limite, que já se afundou demais, que não tem mais caminho de volta, é justamente aí que Deus aparece. No lugar onde você jurou que Ele nunca pisaria. E guarda o que eu vou te dizer: Jesus vai atrás de você, na boca de fumo, na boate, na prostituição, no show secular, dentro do motel, na intenção de culpa, no erro, na sua consciência esmagada. Ele chega e diz: eu vim atrás de você, porque para Ele você vale muito mais do que o ambiente de onde você está caído. Quem se permite ser lavado por Jesus nunca mais perde o caminho de volta. Pode até estar longe do caminho, mas ele sabe o caminho de volta. Tem coragem para levantar a mão para o céu? Mesmo você que esteja no caminho, se algum dia você se perder, oh meu Deus, onde você se perder, Ele te encontra. Onde você cair, Ele te levanta. Se você pensar que acabou, Ele é o recomeço que você jamais conseguiria pensar em construir sozinho. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração por 3 minutos. Se puder fechar os seus olhos. Isso. Jesus veio atrás de você. Jesus veio atrás de você. Me dá um mi maior. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou o seu Deus. E aí? Deixarás se levar, ou vais em mim descansar? Lembrará das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás? Senhor, eu confio em ti. Com a permissão do pastor, eu queria que você se colocasse de pé. Mesmo sabendo por onde eu andei, Jesus vai atrás de mim. Eu sei que eu estou falando muito isso para você se comunicar, mas não é apenas para você virar para alguém, é para você ser profeta. Eu queria que você se comunicasse com alguém, diga isso para ela.
mesmo sabendo por onde você andou, Jesus vai atrás de você. Diga para Ele, como foi antes, Ele foi atrás de você. Se acontecer isso agora, Jesus vai atrás de você. Se por um acaso acontecer amanhã, Jesus vai atrás de você. Aonde você estiver, Jesus vai atrás de você. Olha aqui para mim. Evangelho não é religião. Evangelho é um estilo de vida. Evangelho, ou você vive intensamente, ou você se perde. Eminai o canto teleremina, se o erevanto kamawara, reminu seprem vadarahe. Com a permissão do Espírito Santo, continue com a mão no seu coração, porque o Espírito Santo está ministrando sobre corações aqui, e eu não posso impedir ele de fazer isso. Keminawa pra que manto revarar se quer ir pra eu ter remência. Eu desci aqui para dizer que eu vou atrás de você. Você pode estar onde estiver. Eu corro e vou atrás de você. Porque o mais importante para mim não é a aparência. O mais importante para mim é a sua essência. Ministra, Espírito Santo. Ministra, Espírito Santo. Quem um dia se permitiu ter os pés lavados, não há saia justa, maquiagem, não há balada, falsas amizades, não tem inferno, não tem inferno que possa impedir a comunhão que um dia você teve com Ele. Porque Jesus não se aproxima de nós por interesse. Afinal, o que tem o homem para dar a Deus, senão somente o desgosto? Mas mesmo assim, a gente não merecendo, Jesus vai atrás da gente, só para mostrar que não tem nada a ver sobre nós, é sobre Ele em mim. E através dessa participação e movimentação do Espírito Santo, eu queria te convidar, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você, porque a verdade é que ninguém tem nada a ver com a sua vida. O problema é que a gente se preocupa muito com o que vão falar, o que vão dizer. Mas é só você que sabe das suas guerras, do que você tem lutado nos bastidores da sua vida, sozinho contra o diabo e com a ajuda de Deus. Então eu quero convidar, com a permissão do pastor, você que quer voltar para os caminhos do Senhor, você que quer aceitar a Jesus Cristo, e você que admite que precisa de um renovo da parte do Senhor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. 4x4. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem.
te machucares, lembrará das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, ou me esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Eu vou te dar mais alguns minutos, com a permissão do pastor. Não é possível que uma multidão dessa existe apenas esse grupo de pessoas. E o que me move, é isso que você precisa entender. O que me move não é o que eu faço aqui hoje, agora. O que me move é o que eu vou fazer amanhã, ou depois desse culto. Porque se eu não tenho coragem de extravasar em um ambiente como esse, muito menos na minha particularidade de vida. Hoje Jesus veio atrás de você para te dizer: não é essa pornografia, eu vou rasgar, quer que eu rasgue? Eu vou rasgar. Não é essa pornografia que vai me impedir de me aproximar de você. Não é esse pecado escondido que vai me impedir de me aproximar de você. Não é essa noite de madrugada com essa influência na sua mente que vai me impedir de me aproximar. O Espírito Santo te dá coragem para fazer o que você não fez até hoje. Saia do teu lugar. Saia do teu lugar. Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei.